se adivinhar, esse é nosso Deus, Rei do universo, nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, aleluia, tudo Ele faz. Coloca de pé, coloca de pé, não reverenciando mais o nosso Deus. E vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegres para o futuro. Bem fortes. Aleluia. Amém. Santa Igreja, com a Santa Paz de Cristo, Senhor. Nossa vida, Deus, graças a Deus. Senta, meus amados, daqui a pouco vamos orar, mas estamos motivados, não é? Sentindo motivados a prosseguir nesta boa caminhada. Ela é boa porque o Senhor preparou para todos nós. Por isso que a caminhada é boa. Ainda me lembro, na outra quinta-feira, que nós tivemos um comentário sobre a última aliança para o arrebatamento. Não sei se vocês se lembram. Se alguém ainda se lembra, são coisas que devemos ficar sempre atentos. Porque Cristo veio para isto. Ele veio para levar a sua igreja para si. E isso que Ele vem tem nos preparado, assim por diante. As irmãs, o grupo das irmãs estão preparados para louvar? Se estiverem, já vão se preparando aí. Vão se preparando. Enquanto isso, eu irei louvar o Senhor com a minha esposa. Vamos louvar a Deus. Enquanto as irmãs se preparam, os irmãos que louvam também se preparam. O louvor permanece para sempre. Sabe disso? E o louvor é um grande sinal em nossas vidas. Sinal do quê? Vitória constante em Cristo, Senhor da glória. Nós vamos louvar a Deus. Que o Senhor nos ajude. É o 334. Acho que o irmão Roque até sabe, não é? Quem de todas as coisas vem. Graças a Deus. Salve para a igreja da Santa Paz. Graças a Deus, Senhor. É o 344, que se puder nos ajude. Igreja é fácil, a igreja também conhece, não é? E vamos louvar juntos. Fim de todas as coisas vem, não tarda, voltando, apenas queremos a graça do Salvador. Agora vem depressa, ficar, pregar.
garante salvação. Que sangue precioso saiu de Jesus. Que sangue glorioso retido foi na cruz. Depois de ouvir a dele bem com Cristo na glória, quem não ouvir a de morrer, também desfalecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, o sangue do Cordeiro poder encontrará. Sangue precioso saiu do meu Jesus. Que sangue valioso retido foi na cruz. Oh, maravilha! Graças a Deus. Ele pode se aproximar. Pode se aproximar para louvar a Deus. Que faz bem, para o louvor faz bem. Bom é louvar ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para todo sempre. Aleluia. Que privilégio nós temos de louvar ao Senhor dos Senhores. Ei, dos reis, maravilha! Digas o nome do Senhor. Está a irmã Joana, antiga, boa história, Cristo, né? Glória a
essa expressão, irmãos. Santo, santo, santo. Ela é a base da doutrina do Deus Trino. Por que estou falando isto? Existem denominações que não creem na Trindade. Os irmãos podem aproximar, né? Os irmãos, o Senhor, com graça em cada coração. Aleluia. Bendito é o nome dele para sempre. O trabalho é bom e é para nós, não é, irmão? Amém. Por aí, ó. Maravilha. Vamos ouvir os irmãos do Pai e dizer: santo nome do Senhor. E vive e reina para sempre. Por esse comandamento, porque a oportunidade é boa. Graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. E o grupo? Saudando a igreja, papai, Senhor Jesus. Deus enviou. Eu creio para me salvar.
Glória a Deus. Irmão Roque, como de sempre, com essa voz que Deus lhe deu, como é louvar ao Senhor. É uma realidade. Um dia Cristo voltará ao acender o prometer. No modo Cristo virá, adivinho ele agiu todo ser. Jesus virá, até que seu povo será graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E eu gosto nessa noite de domingo, amém? Para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Então é motivo de nós agradecer o nome do Senhor, louvando ao nome dele, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Irei louvar o Senhor comigo nessa noite, que traz o título O Fogo Cai, amém? E o fogo está caindo mesmo nesse lugar, amém? Glória a Deus. Quando a igreja estamos tendo o poder de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, eu vejo os céus abertos e o anjo a falar, pedindo para sentir, amém, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, e toda a igreja reunida clamando ao Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, e toda a igreja reunida clamando ao Pai. Estou sentindo que esse fruto já está caindo. Esse fogo vai cortar. E quando aqui na terra esse fogo se cai, sabemos que no céu irá continuar. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, e toda a igreja reunida clamando ao Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, e toda a igreja reunida clamando ao Pai.
ao Pai. Glória a Deus. Graças a Deus. Agradecer a oportunidade. Amém? Glória a Deus. O Senhor nos deu um clamor pelo seu amor e a liberdade de clamarmos: Abba, papai. Eita maravilha. Abba, pai. Paulo exortava aos romanos referente sobre o Espírito Santo de adoção. A nova vida debaixo da graça sobre o Espírito de adoção. Que adoção? Ele nos adotou, nos criou, nos adotou e nos readotou 2 vezes. Pertencemos a Deus 2 vezes. Sabia disso? A primeira vez, ele fez o homem, Adão, e ligou nele, em Deus. Adão estava ligado, não estava? Mas Adão desligou-se de Deus, como todos nós sabemos. E a reação de Deus, Deus foi buscar o homem novamente e religou a ele. Mas aí não foi justamente somente a questão de Deus ter feito o homem e adotado. Agora, depois que o homem caiu, o ser humano caiu, aí nós já somos filhos de adoção, mas pela compra através do sangue de Cristo. Jesus, o Senhor da glória. 2 vezes nós pertencemos a Deus. Primeiro ele nos fez e em Adão recebemos o Espírito Santo. O homem, Deus soprou no homem, ele foi feito alma vivente, mas o homem caiu. E a imagem de Deus foi distorcida. Só que o plano de Deus não quebra, porque nós já tivemos o comentário várias vezes. Deus vai buscar o homem novamente, religando, mas agora por compra. Lembra que nós tivemos o comentário, se cada um fosse pagar a salvação, quantos pagaríamos? Alguém ainda se lembra ou não? Alguns se lembram, não é? Não pagaram. Por isso que todo um membro cristão, ele não tem como ser exaltado. Apesar que quando a pessoa ignora o processo da salvação, ele fica se exaltando. Mas quando entendamos, só temos o direito de ser humilde. Então nós pertencemos a Deus quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. A primeira ele adotou, mas o homem caiu. E aí, para que o homem levantasse, foi necessário que Deus readotasse, mas já por preço. Você já ouviram alguém dizer que tem pagado o preço para receber dom? Nunca ouviram, não? Recebi o dom, mas eu paguei preço. Isso não existe, isso é doutrina falsa. Por isso nós estamos em reunião de ensinamento. Não existe ninguém que paga preço para receber dons. E nenhum tipo de bênção. Já leram isso? Não? Eu vou só citar que nós já vamos orar, perto também, e depois já vamos no ministério da palavra de Deus, mas em Mateus capítulo 10, versículo 8, assim disse Jesus aos discípulos: ide expulsar os demônios, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, de graça e de graça dai. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, assim está escrito, eis que eu vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes, toda a força do mal, e nada lhes fará dano. Tantas coisas que alguém diz que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz. Isso é perigoso. É distorcer a verdade, é trocar a razão pela emoção. Então, ninguém paga preço para receber dom.
quê? Porque é de graça. É plenamente de graça. A salvação é de graça. Os dons são de graça. Os benefícios de Deus são de graça. Existem dois tipos de graça na Bíblia, de graças. A Bíblia nos revela dois tipos de graças. A graça específica é que trouxe salvação. E a graça comum que trouxe bênção para todos bons e maus. A graça que beneficia qualquer tipo de religioso, suposto ateu e outras pessoas, enfim, quem não crê em Deus, quem vive blasfemando de Deus, por um determinado tempo, eles também são, no momento atual, são beneficiados com a graça comum. Não é a graça da salvação. A graça da salvação é para os que aceitam Cristo com verdade. Graça comum. O que é a graça comum? Às vezes eu entro nos terminais ou nas estações de metrô e observo as grandes engenharias, os grandes projetos e os grandes desenvolvimentos na tecnologia, enfim, e também até no sentido mais humano, na área secular. Quantos bons professores, bons profissionais, e esse dom é de quem? Ou aquele dom é de quem? Ser um bom profissional, seja pagão ou cristão, o dom vem de onde? Na graça comum. Através da graça, Jesus fala disso em Mateus 5, não é? 43 ao 45, que a graça comum é para... Por que nós estamos incumbidos a receber ensinamento de Cristo e transmitir ensinamento? Porque para conseguir um carro, uma casa, um apartamento, não precisa aceitar Cristo. É verdade. Então nós sabemos disso. Às vezes a pessoa, quantos membros nós oramos assim, ó Deus, abençoa nosso patrão, nossa patroa. A pessoa nem crente ainda não é, já é patrão. É verdade. Então nós temos que entrar assim, nós estamos compreendendo? Porque pregar o evangelho reduzindo as bênçãos é coisas que não funcionam de maneira nenhuma. Então a ponto essencial está justamente na graça. Não sei se os irmãos conhecem na história e na Bíblia mesmo, os primogenitores da descoberta do cobre, ferro, agricultura e música. Quem foram aqueles descendentes? Os cainitas, os descendentes de Caim. Vemos que naquele tempo tinha nos grandes sentidos já uma reforma para a salvação entre o pecado de Adão e o dilúvio. Só que os cainitas não atentaram para a salvação, só que foram beneficiados através da graça, a graça comum. Exatamente. Por isso que nós temos que não nos emocionar, mas está sempre emocionar. A gente se emociona, porque somos humanos, mas só que a razão, ela vai além das nossas emoções. Vamos fazer esta oração a Deus, pedindo que a sua boa palavra continue trabalhando em nossos corações e também a oferta, os irmãos que trouxeram as vossas ofertas, pode apresentar a Deus em ação de graças. Apresente com amor, com alegria. Sabe por que nós ofertamos na obra de Deus? Quem sabe? Porque somos benditos. Mas por que nós ajudamos a obra, irmãos? Somos abençoados. Porque nós somos benditos. Eu observo muito o depoimento da irmã Irene sobre quando ela vai falar da Fundação Reviver. Vocês já observaram a colocação que ela faz? Ou não? É bom que eu observe. Quando ela vai
sobre a fundação, ela já leva aquele conceito de bênçãos em primeiro lugar. Vocês que são abençoados, Deus tocou no coração, vão ajudando. Ela não insinua a pessoa com a linguagem da lei. Fazer para receber, não é receber para fazer. Nós só fazemos que recebemos graça de Deus. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, em Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, nessa tua virtude divina, Senhor, do teu poder maravilhoso que o Senhor nos concedeu, meu Senhor da glória, que não somente nesta noite, mas que a tua boa palavra, meu Senhor da glória, ela venha, Senhor, cada momento nos beneficiar, como tem nos beneficiado, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e também receba as ofertas que o Senhor tem preparado, tudo primeiro, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Tem alguém já disponível para que passe os envelopes também, por favor? Tem alguém? Pega os envelopes, pegue pela fé. Às vezes a gente, já aconteceu muita gente dizer assim, quem pode ajudar com 20 reais, e Deus fala lá dentro do coração, é 500, é 1000. Deus é vivo, Ele funciona. É uma realidade isso, as nossas limitações, nós como ser humano, não assimila a ilimitação de Deus. Ele não é limitado, Ele é ilimitado, o Senhor da glória. Não é isso, meu jovem? Ele é bom para nós, o Senhor da glória, em tudo. Porque o que nós mais precisamos para servir a Deus é paz. E o que tirou a nossa paz? A lei de Moisés. Não vou falar sobre isso, mas é importante saber disso. Que era uma lei que ameaçava o povo. Não que Deus é assim, mas quando o povo pede errado, muitas vezes Deus permite que a bênção venha da maneira que o povo pediu para atrapalhar a vida do povo. Sabia que tem isso na Bíblia? Exatamente isso. Então, que Deus abençoe, pega os envelopes. Já pegaram? Guarde, Deus trabalha como de sempre, a obra é dele. Vamos já meditar na palavra de Deus, aqui no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Eu me lembro que na outra quinta-feira nós tivemos um comentário sobre Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 12, demonstrando o efeito da última e eterna aliança. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10. Vamos ver a partir do versículo 24. Aleluia. Sobre preparação, a sã doutrina referente à vinda de Cristo. É o nosso foco. É a nossa riqueza. Encontraram a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é necessário que os irmãos leiam. É uma das epístolas que mais fala da transferência da antiga lei para a atual graça. As cartas de Paulo também, aprendida com Cristo, que mais nos exorta de uma maneira com mais esclarecimento. Vamos ler. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Vamos meditar aqui até o versículo 29. Encontraram? Consideremos-nos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras. Isto, justamente. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto eles que se vai aproximando aquele dia. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados.
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, vírgula, que há de devorar os adversários. Para a palavra, versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Verso 29. Quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Pode sentar, irmão. Já oramos, já pedimos a Deus. Vamos analisar bem a palavra aqui. O Senhor da glória. Sempre o foco da palavra, ela traz um ministério de transferência para conosco. Onde nós lemos no versículo 18, 19, a palavra está referindo que temos nos pois ousadia para entrar no santuário. Aqui não é santuário, é um erro de gramática. Não sei se os irmãos sabem disso, que a Bíblia ela é inspirada, é um livro inerrante. Só que a gramática da Bíblia, tem umas Bíblias que a gramática não é boa. Tem Bíblia que tem erro de gramática. Não sei se os irmãos já descobriram isso. Por isso que o dedicado, a pessoa que irá transmitir a mensagem, ela tem o direito de fazer uma correção gramatical. Não é de inspiração, é de gramatical. Não sei se tem alguém que tem uma Bíblia de uma correção melhor, mas está escrito assim, em capítulo 10, versículo 19, da Epístola aos Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar. Vai além do santuário. É o local onde Cristo está intercede. Tem algumas Bíblias que falam sobre essa minha aqui, tem esse erro de gramática. Eu estou referindo. Já descobriram, não? Não. É preciso que descubra um outro erro, porque o Espiritismo ele trabalha com base onde a gramática está errada. Por isso que é perigoso. Em 1 Pedro, dando exemplo disso, assim está escrito, 1 Pedro capítulo 4, verso 8, a palavra está referindo. Sobre tudo isto, irmãos, tende ardente caridade, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. É um erro de gramática. Porque cobre a multidão de pecados não é a caridade, é o amor, é o sangue de Cristo. Está assim, a outra tradução diz assim: sobre tudo isto, tem ardente caridade uns para com os outros, porque quem tem a caridade, usa a caridade e perdoa outras pessoas, ainda que elas tenham cometido grandes pecados. Então a diferença é muito grande, não é? Cumprir pecado com perdoar pecado, mesmo que sejam pecados grandes, mas que há arrependimento, é muito diferente. Só tem algo que Jesus, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado e joga o pecado lá no fundo do mar e passou. Aqui o escritor aos Hebreus, dando sequência naquele comentário, ele está referindo que consideramos uns aos outros em caridade. Considerar um irmão, considerar uma irmã em caridade é uma demonstração do testemunho, dando testemunho do amor de Deus que Ele nos considera. Olha, Deus não nos considera levianamente. Ele nos considera amorosamente. Por isso que o amor não traz leviandade, ele traz razão dentro da palavra. Na obra de Deus, um doméstico da fé, para quem não sabe, um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo hoje, um membro, seja irmão ou irmã, um membro, ele tem mais privilégio do que um sacerdote do Antigo Testamento. Pense nisso. Sabia disso? Sim, porque
a salvação lá no Antigo Testamento, ela estava presente. Só que a salvação no Antigo Testamento, ela estava presente, mas não estava aperfeiçoada como hoje, irmãos. Já descobriram isso? Porque a salvação, ela só veio ser aperfeiçoada depois da morte de Cristo para cá. Os irmãos podem avaliar, fazendo essa introdução, que a igreja vai subir, sim ou não? E a igreja encontrará com o povo do Antigo Testamento aonde? Nas nuvens. Não é isso? O povo do Antigo Testamento menos aperfeiçoados e o povo do Novo Testamento mais. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. A presença do sangue de Cristo, ele nos fez com que nós somos participantes de uma graduação máxima. A graduação necessária que precisamos para aperfeiçoamento está no Novo Testamento. Por isso que quando lemos a palavra com a dedicação, nós descobrimos a necessidade mesmo que há de sermos um cristão bem esclarecido mediante essa palavra. Não sei se todos estão compreendendo. Estão compreendendo? Um membro do Antigo Testamento, ele para consultar a Deus, ele precisaria ir até aonde? O profeta. E hoje? Nem pergunto quem já falou com Deus, porque estão falando constantemente. Aleluia! É coisa linda nessa palavra, a palavra do Senhor. Por isso que a gente insiste uma vez e outra, preparando a igreja para observar a palavra, sentir o efeito da palavra. E o ponto da conservação salvífica está na sã doutrina. E sem perdão, sem a santificação ou sem o perdão, não há processo de sã doutrina. Não tem como você participar da sã doutrina se não perdoar o seu irmão de coração. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, e deixaram e fizeram a prática na fé. Não está falando de uma prática, está falando no sentido abrangente, universal, mundial, sobre a maneira de congregar em Cristo uns com os outros. Nós já tivemos o comentário que nos tempos remotos, os pastores tinham um grande cuidado com os membros para que não naufragasse a fé. E eles saudavam as pessoas usando desenho. Quem se lembra? Se lembra? Que no passado, por que desenho? Porque quando nós vamos descobrindo quem é Cristo, na unção do Espírito Santo, na graça e no conhecimento, nós encontramos Cristo relacionado com muitos símbolos. Amém. Ou não? Amém. Cite um. Peixe é o símbolo da união. É o símbolo do Espírito Santo, mas é matéria de união. O leão é o símbolo do reinado. O homem é o símbolo do trabalho perseverante, sofredor. Foi Cristo, Jesus, assim por diante. E assim se vai o homem relacionado com o ser humano. Mas tem também esse emblema que não pode afastar. É o emblema que ensina a não fugir da congregação. Nos tempos remotos, onde encontrava duas pessoas, elas desenhavam, uma delas desenhava a metade de um peixe na época, talvez com o dedo ou com um pauzinho, porque não tinha asfalto, e o giz não pegava na terra, mas elas aprendiam a desenhar peixes. E a saudação para duas pessoas, mesmo que fossem estranhas, era para permanecer na congregação cristã de Cristo, na doutrina de Cristo. Ela desenhava metade de um peixe, aplicando a saudação. Se a outra pessoa pertencesse à mesma fé, então ela desenhava metade de um peixe e ambos davam as mãos. Se ela pertencesse ao regime da idolatria grega, ela iria desenhar um leopardo, como está no Apocalipse.
Se ela pertencesse ao regime romano, ela desenharia uma mulher em cima de uma besta. A mulher representa a cidade e a besta representa desumanidade, distorção, assim por diante, falta de raciocínio, oposição, invenção de valores. Aí João expressou: se alguém entrega convosco que não traz a mesma doutrina, o mesmo emblema, o mesmo desenho, não recebais, não aceiteis, nem recebais em casa. Que é o contrário. Eu já vi pessoas dizendo que não cumprimente irmão de outro ministério porque não traz a mesma doutrina. Mas a doutrina não começa de fora para dentro. A doutrina começa de dentro para fora. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. As pessoas se as boas vestimentas são ornamentos bíblicos se houver humildade. Se não houver humildade, começar a desfazer de alguém que está precisando de ajuda para que ele se levante, as vestes não valem nada. Tudo que fizermos para Deus sem humildade não vale nada. É uma realidade disto. Bom, vamos analisando. Essa é a questão que estava referindo, não deixando a visão cristã, a visão de Cristo, a firmeza em Cristo. Muitos deixaram e fizeram naufrágio na fé. E continua, diz aqui no versículo 26, diz a palavra de Deus: porque se pecarmos voluntariamente, não restará mais sacrifício pelo pecado. O que quer dizer pecar voluntariamente? A Bíblia nos revela, no mínimo, 3 tipos de pecados. 3. O pecado congênito, o pecado involuntário e o pecado voluntário. Por isso que nós temos que ter disciplina bíblica, ensinamentos e guardarmos como a nossa defesa da fé. O pecado congênito, ele não sai agora. Está compreendendo? Pecado que vem da eleição de Adão. Pecado que nos leva a sentir fome, sede, canseira, enfermidades, às vezes iras, às vezes temos que estar sempre pedindo perdão constantemente, às vezes impaciência, às vezes também dúvida. Esse pecado ele não sairá agora, porque essa sequela ela está presente. Somente só sairá, mas também esse pecado, obrigado irmão, também esse pecado ele não impedirá a salvação. O pecado, esse pecado congênito, ele está no sangue. O embrião, antes que a criança nasça, ela já possui pecado. Quem sabe? Para quem não sabe, aprendam. Antes que a pessoa nasce, ela já possui. Só teve um único que, antes de nascer, não possuiu pecado congênito. Quem foi? Jesus, o Senhor da glória, só Ele. Mas ninguém escapou a não ser Cristo, porque o pecado congênito, ele está no sangue, que vem da herança de Adão. Isso é bom para a gente, para conviver com as nossas fraquezas e compadecer também as outras fraquezas, a fraqueza de outras pessoas. E existe o pecado involuntário. É aquele pecado que você não queria falar uma palavra errada, mas falou. Bate o arrependimento, que o Espírito Santo está presente para consertar. Esse pecado involuntário, ele está sempre chamado, em outras palavras, raiz de amargura. Raiz de amargura que brota. Mas o arrependimento, ele elimina. E o perdão é presente. Glória a Deus. O perdão é presente. Deus tem um compromisso de perdoar quem se arrepende agora. Não é amanhã e nem daí assim por diante. No momento exato. Esses 2 pecados, eles não impedem a salvação. Está escrito lá no capítulo 6 de os Gálatas, primeiro, escrito assim: irmão, se algum irmão for cair em alguma, for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de
Somente os que possuem fruto do Espírito Santo que possuem essa virtude de mansidão. E a gente convive com a época quando em nós, às vezes até para caça, há propagação, há difamação, há discriminação ao invés de compaixão. Não tem convivência com o caráter perdoador de Cristo. E assim sucessivamente. E esse pecado que lemos aqui, o pecado voluntário. Esse pecado voluntário, ele exclui, se a pessoa aceitou Cristo e ela começa a praticar o pecado voluntário, então ela varre o sangue de Cristo da vida. Não tem lugar para o sangue de Cristo, porque a pessoa peca hoje, está preparando para pecar amanhã, preparando para pecar daqui mais a pouco. Então o pecado se torna voluntário e também praticado e consumado. Ele é voluntário porque a pessoa peca porque sente aquele prazer de pecar. Então desvincula do Espírito Santo, do Senhor da glória. E esse pecado, segundo o que lemos aqui, também na Bíblia, sem um arrependimento, não há recuperação. Quero analisar isto. Por qual motivo Ananias e Safira foram mortos? Não, porque não se arrependeu. Estão compreendendo? Não é porque mentiram, porque não se arrependeu. Pedro fez uma afirmativa e queria ouvir arrependimento deles. Pedro, como ministro de Cristo, fez a interrogação: por quanto vendestes? Ele deveria fazer o quê? Qual era a ação? Então eles morreram foram fulminados, não foi porque pecaram, foi por motivo de falta de arrependimento, irmãos. Glória a Deus. É uma realidade nisso. Eu vou não fazer não é um parênteses, mas é uma realidade. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Glorificado e exaltado é o nome dele, do Senhor da glória. O que diz aqui a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. A palavra de Cristo, 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Mas também tem no versículo 8, mas no versículo 7, versículo 8, versículo 9, sobre João tendo a incumbência de pregar o amor, mas o amor com base no arrependimento das pessoas, do cristão ou dos pecadores, e com base também no perdão de Cristo. Glória a Deus. Duas coisas que trabalham juntos: arrependimento e perdão. Esse perdão é para que a nova aliança, selada com o sangue de Cristo, uma vez por todas, não seja quebrado, motivado, não haja quebra, motivados pelo pecado voluntário. Que a pessoa peca e não se arrepende. Olha o versículo 9 do capítulo 1 de João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso que eu fiz a pergunta: por qual motivo Ananias e Safira morreram? Por qual motivo? Sim, exatamente isso. O mundo é condenado não é por causa dos pecados, é por motivo de não se arrepender. Analise bem. Dê uma olhada lá no capítulo 9 do Apocalipse, versículo 20. Dentro do mesmo tema que nós estamos referindo, não é? Conservação da última e eterna aliança. Referente o
que o perdão por Cristo, o arrependimento da pessoa. E o perdão consistido por Cristo, porque perdão, irmãos, não é Jesus dizer assim somente, eu perdoo, não. Ele jurou, pela santidade dele, que ele não negaria o perdão a quem quisesse, a quem arrependesse. Ele jurou. A salvação está no potencial do juramento. Apocalipse capítulo 9, 20. Encontraram? Não sei se alguém quer ler. Se alguém quiser ler, pode ler. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas e não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Até no trono da besta é derramado taça. E se ela se arrependesse, não sei se todos conhecem, mas agora não está difícil de descobrir, ela também receberá o perdão por tantos pecados que tem cometido. Aí nós vimos, as pragas começaram. Segundo a Bíblia Sagrada, nós estamos vivendo uma época da quinta trombeta, devido ao título da busca que causa destruição, e estamos observando uma população de um coração endurecido. Procura todo tipo de recurso humano, menos o recurso de arrependimento. E aqui está referindo. E os que não foram mortos pelas devidas pragas, mas sim feridos, não se arrependeram dos seus pecados para dar-lhe glória. E deixaram a adoração aos ídolos, a pedra, pau, dinheiro, a si mesmo. Tem o eu idolatria, não tem? Eu idolatria, idolatrar eu mesmo, eu sou bom, eu sou isto. Tem tudo isto, não é isto? Assim por diante. E não se arrependeram. Então as pessoas pecam e não se arrependem e por isso morrem. Morre no pecado se não se arrepender. E vemos aqui que o Senhor é fiel para nos purificar. Ele pede e não dá prova. Ele pede e diz, vai em paz. Purificar é isenção social de um determinado grupo. Mas quando Deus perdoou Pedro, Pedro foi perdoado e... Por quê? Porque ele recebeu a incumbência, vai apacentar minhas ovelhas. Então ele perdoa e presta atenção. A Bíblia é um livro científico, mas não pode descartar. Temos que analisar bem. Pedro, como exemplo mais fácil de se compreender, o apóstolo Pedro cometeu um pecado gravíssimo. Deus chegou a dizer no sermão do capítulo 10, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Pedro negou diante dos homens, segundo a cultura hebraica, ainda mais pior, porque negou diante de uma mulher. Porque naquela época, até hoje, para muitos hebreus, as mulheres são de menos valor. Quem veio colocar as mulheres no mesmo valor que os homens em espírito foi Cristo, o Senhor da glória. É uma realidade. Então Pedro foi Jesus confessou que Pedro negou ele lá diante do Pai dos anjos? Não, porque houve arrependimento. Então Deus tirou aquela sentença. Rasgou a sentença, perdão, rasgou a sentença na hora. E depois Pedro foi perdoado e... Por quê? Porque não ficou isolado da sociedade. No Antigo Testamento, quando a mulher dava à luz um filho, homem, filho é homem mesmo, né? Dava à luz um filho, ela estava perdoada, mas não estava santificada. Ela teve que ficar 33 dias fora do santuário, isento de comunicação humana. Depois de 33 dias fazia aquele sacrifício e ela tornava purificada. Hoje não, a purificação é instantânea. Pedro, tu me amas? Vai apacentar minhas ovelhas. Agora o pecado foi grave, mas o teu arrependimento supera. Isso é muito lindo na palavra do Senhor.
Porque tem muitos cristãos que recebem ameaça e ficam servindo a Deus com medo. Medo do castigo, medo porque pecou, medo porque acha que não tem mais lugar, mas a confiança em Deus. Essa confiança, irmãos, que nos leva a uma liberdade plena com Deus, demonstra que Ele nos fez com que sejamos participantes dentro do nosso coração, segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque todo servo de Deus que é segundo o coração de Deus, ele não transfere culpa. Ele não usa transferência, ele não culpa o diabo, ele não culpa ninguém. Quando ele está errado, ele culpa quem? Ele mesmo. E Deus perdoa na hora. Quem vive culpando o diabo, vive tirando o corpo fora da responsabilidade, espiritualmente falando. Mas não, é importante nós termos essa liberdade plena. E o que nos sustenta exatamente de pé diante do Senhor e perseverante é a confiança nele através do perdão que ele nos deu e nos dá todos os dias. Concluindo a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra sobre o período de não perdoar. É o inverso da lei. A lei, se perdoar, será castigada. Na graça, se perdoar, se não perdoar, o pecado é pior do que o pecado cometido na lei de Moisés. Olha o que diz aqui a palavra, já terminando. O trabalho é tão bom para nós. Versículo 27 diz a palavra de Deus. Sacrifício pelos pecados. Mais uma versículo 27, depois do 26. Mais uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, isto é, sem acordo, só pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 28, 29. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgados merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, vírgula, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer o agravo o Espírito da graça. Nós tivemos um comentário sobre os 10 talentos, lembra? 10.000 talentos, que a pessoa, os que tinham a graça de Deus, se compadeceram daquele homem e foi reclamar para o Senhor da glória que ele não perdoou aquele homem que deveria tão pouco. Então, quem não perdoa, ele exclui o Espírito da graça, faz agravo o Espírito da graça. Agora analise bem, já resumindo, qual é o processo da salvação? É nos levar para o juízo final ou já ter de antemão nos isentado do juízo final? É importante porque antes do juízo final vai ser preso a besta e o falso profeta, vai ser jogado no lago de fogo. Depois que a besta e o falso profeta for lançado no lago de fogo, princípio do juízo final. Quer dizer, que já não volta mais para o juízo final. É julgado na chegada de Cristo na guerra do Armagedon. E analise bem, depois, na soltura do inimigo, o segundo ser julgado ele já está. O segundo a ser lançado no lago de fogo é o Satanás. E terceiro, os condenados. Não dá mais tempo, mas mostrar com detalhes no Apocalipse, mostra bem assim. Agora, a igreja está onde? Na lista de juízo? Não, é glória. Porque quando a besta for lançada no lago de fogo, o diabo também, a igreja já está reunida com Cristo antes do juízo final, há cerca de 1000 anos. Oh, aleluia! É exatamente isso. Não sei se todos sabem que é assim. Tem pessoas que ironizam
a palavra inverte os valores, dizendo assim, olha, prepara, que você vai apresentar tudo o que fez no juízo final. Nós tivemos um comentário aqui no capítulo 8, versículo 12, de Epístola aos Hebreus. De seus pecados, de vossas iniquidades e de vossas prevaricações não me lembrarei mais. Eita Deus maravilhoso! A Bíblia Sagrada é a nossa defesa de fé, justamente. E tudo isso serve relacionado com o quê? Que no juízo final, nem o diabo vai estar lá para que alguém use transferência de culpa. Não, a pessoa vai sozinho, sem o diabo, sem ninguém. Ele vai sozinho com a consciência que ele arquivou, saber que deveria pedir perdão e não pediu. Sabiam que deveria se arrepender, mas também quem tal ato pratica sabe que não se arrependeu. Isto vai carregando para o juízo final, vai levando como exemplo, como arquivo. Mas a igreja tem a voz secreta da alma, é a nossa consciência. Nós temos consciência que humilhamos perante ao Senhor e temos consciência que Ele nos perdoou através da alegria da salvação. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então é muito importante nós estarmos sempre visando a doutrina santa de Cristo Jesus. A doutrina sobre o perdão. Pior, se pecasse alguém, transgredisse a lei de Moisés, morreria. Não morreria? Eu li na Bíblia que só porque um homem foi apanhar um pouco de lenha no sábado, foi isso? E apanharam lá ele apanhando lenha, onde está o conselho? Não era proibido, não era permitido aconselhar, porque o povo escolheu um caminho muito difícil não, impossível de chegar a Deus, foi no meio das obras da lei. Mas o homem, no capítulo 35 de Êxodo, versículo 3, assim está escrito: não acenderás fogo no sábado. Deus dizendo, depois que eles trocaram a graça pela lei. E se acendesse? Compreenderam? Morria sem misericórdia. Está no capítulo 15 de Números, versículo 36, na sequência. Os filhos de Israel encontraram um homem apanhando lenha no sábado. Acendeu um fogo, comeu uma comidinha quente, não tinha estufa na época. Mas os que viram levaram até Moisés. E Moisés levou a causa a Deus. Quando o homem usa o ego, a pessoa, o homem é a humanidade, usa o ego, ele está assinando sentença contra ele mesmo. Eu sou, eu faço, eu vou, eu posso. A gente não tem autonomia nem daqui 3 minutos. Nós não temos. Por isso que isso nos tranquiliza, irmãos. Nos tranquiliza plenamente de saber que o Senhor é conosco agora. E agora continuará. Isso é muito importante. Eu já vi pessoas assombradas. Sabia? Vou resumir com uma história. Uma irmã, a verdade mesmo, eu até ouvi a voz da pessoa, ela estava fazendo uma campanha, e no momento que ela ia sair de casa, escureceu tudo para chuva, sinal de temporal. Sabe o que ela disse? Para as nuvens: Satanás, tu não vai impedir eu quebrar minha campanha. Fanatismo religioso condena a si mesmo. Está compreendendo? Qualquer um está sujeito a quebrar um compromisso e não pecar. Pode haver enchente, greve, você não chegou no objetivo, mas nós estamos na graça permissiva e não solene. Tudo que nós fizemos é segundo a permissão de Deus. E se Ele não quiser, se Ele não permitir, nós não paremos e não pecamos. Eita maravilha, quem compreendeu? Liberta ou não liberta? Liberta. Pode ser jejum. Esperando se aproximar para já passar para ela, como de sempre, para dar os avisos. Pode ser jejum, pode ser outro compromisso. Você quebrou, você não pecou. Aprenda isso. Já leu isso? Enquanto a irmã está indo, vamos, abra sua Bíblia em Tiago 4.
Tiago era o treinador da igreja primitiva. Tiago, ele ensinava com o exemplo de Cristo. Cristo dizendo assim: o dia de amanhã não pertence a vós. Basta cada dia o seu problema, o seu mal. Tiago, capítulo 4, versículos 13. Vamos ver o que se refere a gente se libertar tanto. Sabe por quê? Porque na lei fecha o espaço. Fez o compromisso, se não cumprir, o pecado não sai. Agora, o pecado em nós, ele sairá quando aceitemos a Cristo. E pronto. Tiago dando essa repreensão aos presunçosos. Infalibilidade dos projetos humanos. São infalíveis. Falibilidade, melhor dizer. Infalível não, falível. Agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, vírgula, ponto. Porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece e por um pouco e depois desvanece. Versículo 15, permissibilidades. Essas frases, essa expressão chama-se permissibilidade. E na lei não era permissibilidade, na lei era solenidade. Aprenda as duas frases, que uma aprende e a outra não. Solenidade e permissibilidade. Versículo 15, né, que nós estamos avaliando. E em lugar de que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E com esta atitude de submissão à personificação da graça, Satanás não penetra. Por que não penetra? Porque presunção vem de obra maligna. Que diz, repete a palavra no versículo 16. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda vanglória tal como esta é maligna. Às vezes a pessoa faz um compromisso e ela confia tanto nela que o diabo envolve na mente. Isso não é bom, porque o evangelho ele envolve relacionamento familiar, envolve relacionamento com a igreja, relacionamento com os pagãos. Devemos ganhar, acima de tudo, primeira coisa que nós devemos ganhar dos pagãos é a amizade, para ganharmos para Cristo. Mas as presunções, a determinação humana, o inimigo toma parte. Porque ele sabe fazer o bem, aqui no versículo 16, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Olha que coisa linda, não sei se os irmãos todos estão compreendendo, os irmãos também. É o que Jesus disse mesmo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Está no raciocínio da coisa certa, na interpretação de textos da palavra de Deus. Está dentro da razão, não da emoção. A emoção engana, a razão esclarece. O que ele está dizendo? Em vez de dizer, você já ouviu, não sei se alguém já ouviu dizer, você não pode quebrar isso, seu negócio é com Deus. Isso é soberbice. Está incentivado por um pensamento maligno. Por quê? O único que é infalível é Deus. E mais ninguém, todo ser humano está justamente debaixo dessa falibilidade. Ele é falho por uma maneira ou por outra. Talvez é impedido por doença, questão familiar, enfim, quantas coisas que surgem, enchentes, greves, coisas mais, viagens de urgência. E o compromisso não foi cumprido, mas também não houve pecado. Se ele souber fazer permissibilidade, se Deus quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se não fizermos, o diabo não impede. Sabe disso, que o diabo só faz se Deus
Não coloque ele como direito autoral, porque ele não tem. Poder aquisitivo não existe nele. Pode ir do diabo, não. Todo o poder é dado a Cristo Jesus, tanto no céu como na terra. Deus continua nos abençoando. Tem dúvida? A doutrina ela não salva, mas ela conserva os salvos, conserva. Todo salvo ele tem um testemunho de doutrinar. E a base da doutrina é esta, é a frase que João usou na abertura do seu ministério e Cristo também. Arrependei-vos, não imputando o pecado de ninguém. Deus pede o arrependimento, aponta o pecado e oferece perdão descomplicado. Perdão descomplicado. Agora tem um pecado, esse pecado premeditado, que ele pode causar consequências. Deus perdoa na hora, e o ser humano? Davi, Deus perdoa na hora, mas a consequência ficou consequência grave. Tem que pensar nisso também. O pecado de Davi é um pecado doloso. Por que eu estou referindo? Porque eu já vi pessoas dizer que não existe pecado maior, nem pecado menor. Não, isso não é justo. A Bíblia não diz existe em lugar nenhum que não existe pecado. Vocês compreenderam? Existe o pecado congênito, o pecado indireto e o pecado voluntário. Não são todos iguais. Cada um tem a sua avaliação. O voluntário se resolve agora. O voluntário não, o involuntário. Você cometeu um erro de surpresa com o ser humano. Arrependeu, resolve na hora. O pecado voluntário só tem algo para resolver. O quê? Igual que cometeu o pecado involuntário. Arrependimento. Deus arrepende, perdoa e ainda dá passo visto, passa o decreto. Vai em paz. Vai em paz. Justamente. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive, a pregação foi sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Se lembra? Não se lembra? Quantas bênçãos ela recebeu? Ela recebeu a bênção da transferência da lei, porque ela não podia tocar em Jesus, foi transferida para a graça. Ela recebeu a bênção da cura sem enquadrar no código da lei, porque depois que ela fosse curada, ela precisaria apresentar ao sacerdote um par de rolinhas de pombinhos. 8 dias depois da sua cura, teria que ficar 7 dias isolada. Então, ela recebeu 3 bênçãos: a transferência da antiga graça, lei para a graça, a isenção do sacrifício e também a isenção de isolamento social. Dali para naquele momento, ela poderia cumprimentar as pessoas, relacionar normalmente, porque Deus é apressado em justiça. Glorificado o nome do Senhor. Que Deus os guarde nesta boa palavra. A palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos na 8ª. Eu fiquei pensando comigo mesmo. Por que motivo as pessoas não falam número 8? São 7. O 7 é criatura. O 8 é criador. Entendeu? O 7 não se refere primazia, o 7 se refere perfeição. Mas tem o Criador da perfeição. Nós estamos na 8ª e eterna aliança. Porque o número 8 é o número de Cristo, Jesus como Supremo. Por isso que ele aperfeiçoou o 7. Mas devemos mais dar sempre essa prioridade a esse número, porque é o número da primazia, é o número da criação, é o número supremo. Não sei se os irmãos já leram isso na Bíblia. O candelabro, é o irmão que dá os avisos? Ou é, irmão?
Tá ali. O candelabro, ele tem 7 braços, representando as 7 glórias. Só que o candelabro, ele é sustentado pelo tronco. E o tronco é o número 8. É Deus sustentando a criatura, é Deus sustentando o Criador. Esse Deus que nós servimos, que Deus continua nos abençoando. Nos abençoando. Vamos terminar os amigos, vamos terminando. E quando alguém recebe a palavra, para ser curado fisicamente, Jesus ensina que é tudo mais fácil. Pode. Glória a Deus, glória a Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus com as palmas do Eterno, glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus, glória a Jesus, aleluia. Quinta-feira tem mais, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos e irmãs, glória a Jesus. Pode ficar firme, glória a Jesus, no ensinamento, glória a Deus, culto de doutrina perfeito como Deus preparou para nós aqui, em nome de Jesus Cristo, glória a Jesus. Um professor preparado por Deus, glória a Jesus, para nos ensinar em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Os avisos, meus irmãos e irmãs, amanhã, sexta-feira, nós temos consagração pela manhã, culto a partir das 12 horas, das 14 horas, glória a Jesus, culto de libertação, glória a Deus, e à noite também nós temos a campanha de libertação com o nosso irmão José Craveiro, pastor José Craveiro, glória a Jesus. Todos vêm em nome de Jesus Cristo, ouvindo as pessoas doentes, problemáticas, glória a Deus, e Deus está libertando, Deus está trabalhando grandemente, glória a Jesus. Deus está livrando o povo dos ataques do aniversário, glória a Jesus, através da oração do povo de Deus, glória a Jesus. Traz o povo à igreja e Deus aqui liberta em nome de Jesus Cristo, porque as orações do povo de Deus, glória a Jesus, é respondida instantaneamente pelo nosso Deus, glória a Jesus. E sábado nós temos Santa Ceia a partir das 8 horas da manhã, glória a Jesus. A igreja está aberta, glória a Jesus, aleluia. 8 horas da manhã, Santa Ceia do Senhor, glória a Jesus, aleluia. E também às 19 horas, glória a Jesus, a segunda Santa Ceia do Senhor, glória a Jesus. Por que a Santa Ceia sábado, glória a Jesus? Porque domingo dos irmãos e irmãs, glória a Jesus, é para todas as igrejas do bairro, glória a Jesus, aleluia, do Nordeste, é para estar na sede mundial, glória a Jesus, aleluia. Todos os irmãos, todas as irmãs, em nome de Jesus Cristo, os ônibus é gratuitamente, glória a Jesus, aleluia. Se esforcem para nós estar nesse culto abençoado, glória a Deus, para receber de Deus as bênçãos e as vitórias, glória a Jesus. As igrejas dos bairros não vai ser aberta ao domingo, vai estar fechada, glória a Jesus, porque é todos os irmãos, todas as irmãs, ir para a sede mundial em nome de Jesus, para ser abençoado e prosperado, glória a Jesus. Através da nossa obediência, glória a Jesus, Deus vai nos abençoar muito mais em nome de Jesus Cristo, e nós vamos sair de lá regozijando com as bênçãos, com as vitórias, os livramentos do nosso Deus, glória a Jesus, na nossa vida e na nossa família, glória a Deus. Assim, essa oportunidade em nome de Jesus, e as palmas que nós vamos começando. Graças a Deus. Vamos então, irmãos, agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu, não só nesta noite, mas nessa época tão rica de servir a Deus, não é isso? E tem alguém que porventura não é crente, está conosco, levante uma das mãos. Pessoa que não é crente, ou irmãos que se afastou-se do Evangelho, afastaram do Evangelho. Tem alguém? Não tem? Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Quem compreendeu a palavra? É importante nós sentirmos o efeito da libertação em Cristo. Jesus, o Senhor, a glória. Depois iremos ungir os irmãos com azeite em nome de Cristo Jesus. Eu, com o presbítero José, estaremos orando em favor dos irmãos e das irmãs, ungindo com azeite. O azeite simboliza o quê, irmãos? Para quem não sabe, o azeite simboliza o Espírito. Para qual finalidade? Várias finalidades. Uma pessoa não é crente, ela está enferma. Se ela crê, a unção com azeite cura o não crente. A pessoa, ela é crente e ela sabe que está enferma por motivo que às vezes cometeu um pecado, e sabe. A menos que a pessoa não prestou atenção,
A unção com azeite perdoa os pecados de alguns dos crentes que se arrependam e cura a enfermidade. Cura também o físico. A unção com azeite é o selo do Espírito Santo. E para os ministros, tem 3 finalidades sobre a unção com azeite. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta noite maravilhosa. Por qual motivo Ananias e Safira morreram? Viramos a entender como funciona, né? Não foi simplesmente porque ele mentiu, mas por falta. Por que eu estou referindo? Porque eu já encontrei crente assim, ó. Eu me afastei do Evangelho. Por quê? Porque pequei. Por que não pede perdão e seja recuperado imediatamente? É tão gostoso servir a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos te agradecendo, meu Deus e meu Pai, na virtude divina, Senhor, na tua santa e gloriosa palavra, e permanece, ó grande Deus, eternamente, levando o teu povo em paz, também abençoando a nação de Israel, o nosso país, Senhor, as calamidades que estão vindo. Senhor Deus, tu sabes, meu Deus, vão atuar em cada vida, Senhor, em cada pessoa. Meu Deus e meu Pai, o nome do teu amado Filho Jesus Cristo, levando-nos em paz, nos sucessos, e que assim seja. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, diga amém. Que Deus os guarde nessa palavra. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.